Enquanto o faraó tentava arrumar um jeito de matar os meninos hebreus, um certo casal da tribo de Levi teve um filho. Mais tarde nós vamos descobrir que o nome da mãe é Joquebede, do pai é Amrão e que a criança é Moisés. Antes de Moisés nascer, seus pais tiveram 2 filhos, Miriam e Arão. É importante sempre lembrar, daqui para frente, que essa família era da tribo de Levi. Isso vai nos ajudar a entender melhor os fatos da vida de Moisés. Até esse momento, a Bíblia ainda não indicou que Levi seria uma tribo separada para Deus, ou seja, uma tribo de sacerdotes. Então, até este ponto, os israelitas se viam como sendo 13 tribos de Israel, porque José havia recebido a porção dobrada por ter seus filhos incluídos na parte das tribos dos israelitas. Pois bem, Moisés nasceu no meio da execução do decreto de Faraó de que todos os meninos hebreus deveriam morrer. Mas seus pais não tiveram medo de mantê-lo vivo, mesmo correndo perigo. De alguma forma, Joquebede e Amrão viram algo de especial naquele seu terceiro filho. Por isso eles contrariaram o édito de Faraó e protegeram a vida do menino. Não foi nada fácil, porque todos os egípcios haviam se tornado espiões oficiais de Faraó, à procura de bebês hebreus para serem afogados no rio Nilo. E depois de 3 meses, começou a ficar inviável manter a existência do menino em segredo. Joquebede então teve uma ideia de colocar o filho num cesto e soltar esse cesto no rio Nilo, confiando na providência de Deus. E ela não foi decepcionada. Quando a filha de Faraó foi fazer o seu ritual religioso de purificação nas águas do rio Nilo, ela viu o cesto, descobriu o bebê, ouviu seu choro. Ela soube imediatamente que se tratava de um menino hebreu, mas aparentemente isso não fazia muita diferença para ela não, tanto que ela cuidou do menino. Note que as lágrimas de um bebê foi a primeira arma de Deus em sua guerra contra o Egito, uma guerra que só estava começando. Deus usou também as palavras de Miriam, irmã do bebê, para que ele fosse devolvido à sua mãe. E aqui nós temos uma ironia que só Deus poderia ter orquestrado. O menino Moisés é devolvido à sua própria mãe e a princesa paga para a mãe amamentar e criar o menino. E o dinheiro para pagar a mãe hebreia viria do tesouro do faraó, que era o responsável pela ordem de matar todos os meninos hebreus. Olha só como é que Deus trabalha. Alguns anos se passaram e quando Moisés já estava crescido, entre 5 e 7 anos, a princesa o adotou como seu próprio filho. E isso significa que ele teve uma posição privilegiada no Egito e recebeu uma educação especial para os serviços do governo. E nós temos uma outra ironia se desenvolvendo aqui. O libertador do povo de Israel estava sendo criado na própria casa do faraó. Pura ironia de Deus. Vários anos se passaram e quando Moisés estava com cerca de 40 anos, ele viu um egípcio machucando um hebreu e matou o egípcio. No dia seguinte, viu 2 hebreus brigando e foi tentar acalmar a situação, mas um deles deixou claro que sabia sobre o assassinato do egípcio. Moisés se apavorou porque sabia que se fosse descoberto, ele seria condenado à morte. Só lhe restava uma alternativa: fugir. E foi isso que ele fez. Fugiu e foi parar lá na terra de Midian, longe do Egito. Os habitantes de Midian eram descendentes de Abraão com Quetura, a segunda mulher de Abraão. Ou seja, Moisés e os midianitas eram parentes distantes. Quando Moisés chegou lá, sentou na beira de um poço e viu 7 moças midianitas chegarem para dar água aos seus rebanhos. E viu também quando alguns abusadores expulsavam as moças, provavelmente para dar água para os seus próprios rebanhos. Moisés então enfrentou aqueles homens e defendeu as moças. Vale lembrar aqui que ele com certeza era um soldado treinado. Ele havia recebido treinamento para lutar no exército egípcio.
Bem, as 7 moças eram filhas de um sacerdote chamado Reuel, que mais tarde é chamado de Jetro, um homem que conhecia o verdadeiro Deus. Ele chamou Moisés para viver com ele e lhe deu a sua filha Zípora como esposa, e eles tiveram um filho chamado Gerson. Moisés ficou morando ali por um período de 40 anos. Em Midian, ele aprendeu algumas lições de humildade e de mansidão que seriam necessárias para moldar o seu caráter e fazer dele uma pessoa sob medida para o desenvolvimento do plano que Deus tinha para ele. Enquanto isso, no Egito, a escravidão ficava cada vez mais insuportável e o povo de Israel clamava a Deus por libertação. Os 40 anos em Midian foram necessários não somente para o amadurecimento de Moisés, mas também para que aumentasse no coração do povo o desejo de ser livre da escravidão e de sair do Egito. O plano de Deus incluía o tempo certo para cada um desses detalhes. A aliança feita com Abraão cerca de 1 milênio antes e que parecia adormecida por quase 400 anos enquanto o povo era escravizado no Egito, estava prestes a começar a se cumprir através de Moisés, que entra para a história como grande libertador, legislador e mediador do povo de Israel, o povo de Deus. Mas como será que ele irá reagir quando souber dessa tarefa tão grande que Deus tem para ele? É o que nós veremos amanhã e eu espero você. Até lá!